Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem nesse dia. E olha só onde é que eu tô aqui na escola, que legal, né? Pois é, a partir de agora as nossas aulas elas vão ser por aqui. Eu espero que você perceba isso durante essa semana como que vai ser. E hoje eu vim aqui e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso conteúdo de ensino religioso. A gente vai falar um pouquinho sobre a história, um dos períodos da história que Jesus esteve aqui na Terra. E ele fez um milagre muito maravilhoso. O que aconteceu? Naquela época, as pessoas elas tinham muita dificuldade com saúde. Hoje em dia a gente tem um posto de saúde em cada bairro, né? A gente tem vários médicos capacitados. Mas antigamente não tinha isso. As pessoas não tinham médicos, elas não tinham posto de saúde. Então muita gente morria por causa de alguma doença. E o que acontecia? Jesus ele começou a andar pelos lugares e ele começou a curar as pessoas. E as pessoas começaram a ficar sabendo disso, certo? E aí o que aconteceu? Jesus ele estava numa cidade e de repente ele encontrou um homem. Apareceu um homem do governo, um oficial do governo. E esse homem do governo ele começou a abrir caminho no meio da multidão e falar assim: olha pessoal, sai do meio. Claro que ele não falou assim, ele falou: com licença, deixa eu passar. E aí ele chegou até Jesus. Ele falou assim: olha Jesus, depressa, rápido, porque o meu filho está muito doente lá na minha casa e a viagem é muito longa, a gente precisa sair daqui para você chegar lá logo. E aí Jesus falou assim: olha, vocês precisam conhecer os meus milagres, vocês só vão acreditar em mim quando vocês conhecerem os meus milagres. E aí aquele homem ficou assim meio sem entender, não estava entendendo o que estava acontecendo. E ele falou assim: não Jesus, mas é sério, vamos lá que o meu filho está morrendo, ele vai morrer se você não for, vamos comigo. E aí Jesus falou assim: olha, faz o seguinte, você vai que o seu filho já está sendo curado, ele já foi curado. E aquele homem acreditou em Jesus e falou assim: ah, tá bom então, se você está dizendo, então tá bom, eu vou para casa. E aí quando foi no dia seguinte, aquele homem chegou em casa, era longe a casa dele. E aí ele chegou em casa, e aí ele perguntou dos servos dele, falou assim: e aí como é que está a situação do meu filho? E aí os servos dele falaram assim: o seu filho foi curado. E aí ele perguntou assim: que horas mais ou menos que ele foi curado? E os servos falaram: mais ou menos por volta de 1h da tarde. E aí ele lembrou que nesse mesmo horário ele estava falando com Jesus no dia anterior. Ele lembrou que ele estava falando com Jesus e que Jesus falou assim: olha, você pode ir que o seu filho vai ser curado. E aí ele creu e todo mundo da família dele creu no amor de Jesus e creu que Jesus faz milagre. Olha só que maravilha. Pessoal, Jesus ele é maravilhoso. E Jesus ele cura as pessoas independente da situação. Então eu acho que para esse tema, para essa lição, o que a gente pode aprender? A gente pode aprender que Jesus ele vai cuidar de nós, que ele vai curar a gente, que ele vai estar do nosso lado nesse momento difícil que a gente está passando. A gente está passando por uma situação muito diferente. Eu, em toda a minha vida, nunca vi uma situação assim. Mas Jesus, ele vai nos acompanhar e ele vai nos curar no tempo certo. Então você precisa crer nisso e eu também. E se por algum acaso, alguma situação já aconteceu que fez você duvidar dessa crença, não duvida não, tá? Porque Jesus ele é o médico dos médicos. Fica com Deus durante esse dia, eu espero que você entenda bem. Agora você vai correndo lá fazer a atividade que está proposta lá no nosso classe. Um abraço, viu gente? Educação Adventista, muito além do ensino.